Voltamos com a nossa série Livros. E o livro de hoje é O Homem Mais Rico da Babilônia. Essa foi uma leitura bem rápida, confesso para vocês, mas foi muito gostosa. Foi um tipo de leitura que eu consegui absorver. Foi bem sucinta a mensagem. Inclusive, apesar de ter alguns meses que eu li o livro, há alguns trechos que estão frescos na minha memória. E um deles eu vou compartilhar aqui com vocês e quem sabe alguém também se identifica com esse trecho do livro. Há um momento em que um comerciante ele se nega a emprestar dinheiro a um rapaz e na justificativa dele eu consegui me colocar no lugar dele, no entanto sem ser ele. Como assim, Ermelinda? Quando alguém me pedia dinheiro, antes de ler esse livro, eu ficava com pena. A gente fica, né? O coração amolece e a gente consegue ser mais certeiro, mais frio. Mas eu não, eu ficava com o coração mais mole e acabava emprestando. Mas quando você lê esse livro, o comerciante, ele fala de uma forma tão prática que você vê essa circunstância de uma maneira diferente. O rapaz chega para pedir dinheiro emprestado e os comerciantes simplesmente diz não. Só que na justificativa dele, ele está dizendo que ele seria irresponsável, seria uma irresponsabilidade colocar nas mãos de uma pessoa leiga uma ferramenta que poderia ter um uso eficaz na mão de quem sabe usar. Essa forma de raciocinar a respeito do dinheiro e sobre emprestar dinheiro foi assim reveladora para mim. E a partir de então eu comecei a pensar, é uma irresponsabilidade colocar isso na mão de quem não sabe usar. Por exemplo, se você tem uma boa quantia na sua mão e coloca nas mãos de um bom gestor, certamente aquele dinheiro voltará para você. Se não voltar intacto, pode até voltar a mais, com alguns acréscimos. E isso, falemos aqui novamente da Bíblia, porque eu sempre vou falar nela, eu sou apaixonada pela Bíblia. E lá nós temos a parábola dos talentos, né? Nós temos a parábola dos talentos, onde nós aprendemos que um senhor deixou algumas moedas e foi viajar. Se não me engano, eram 3 servos e cada um destes servos possuía uma quantidade de moedas diferente. O primeiro possuía uma moeda, o segundo 5 e o terceiro 10. O que possuía apenas uma moeda escondeu o que possuía 5, fez bons negócios e conseguiu multiplicar o dinheiro do seu senhor. O terceiro, da mesma forma, pegou as moedas e conseguiu multiplicar o dinheiro do seu senhor. Claro, abrimos um momento aqui de discussão. Seria muita burrice se a pessoa pegasse aquele dinheiro, não soubesse o que estava fazendo, investisse, perdesse e quando o mestre voltasse, estivesse de mãos vazias. Não é isso que nós estamos querendo enfatizar aqui. A ideia é pegar aquilo que você possui e multiplicar. Se você não tem o conhecimento necessário para fazer com que aquilo se multiplique, busque quem tem. Mas vamos lá. Vamos falar dos princípios que a gente conseguiu tirar do livro. Por ser um livro pequeno, não foram muitos, mas como eu disse no início, bem sucinto e bem direto. O primeiro é o princípio da sabedoria financeira. Você tem que buscar entender primeiro o dinheiro.
O livro ele conta histórias de pessoas reais, acredito eu, da época da Babilônia, que entendia como o dinheiro funcionava. E ali você vê casos reais de pessoas que pegavam aquilo que elas possuíam e multiplicavam. O primeiro princípio é a sabedoria financeira. O livro fala que nós temos que buscar conhecimento e aprender com quem alcançou um sucesso antes de nós. Isso envolve estudar o mercado. Quando digo aqui mercado, não estou falando apenas o mercado da bolsa de valores, mercado de ações, de criptomoedas e afins. É o mercado em si, tudo que envolve esse giro de capital é o nosso mercado. Você tem que entender os princípios básicos de investimento e estar disposto a se educar continuamente sobre finanças. Uma vez que você estudou um pouquinho sobre sabedoria, você vai para economia. E você precisa entender alguns dos princípios da economia. O que é o juros composto? Qual que é a base? Como que funciona? Você coloca um pouquinho e ele vai te rendendo juros. É importante entender alguns princípios básicos de economia para você saber como atuar em cada momento. Gastar menos, economizar mais. É claro que isso não significa que você tem que se privar. Não é isso. O livro não fala disso. No livro, nós aprendemos que nós temos que dedicar uma parte daquilo que nós recebemos da nossa renda ao futuro. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é importante aprender alguns princípios de economia. E logo em seguida entra o investimento. É pegar aquele dinheiro que você percebeu que ele não está sendo utilizado e colocar ele para ser utilizado. E o interessante é que o livro ele faz um paralelo entre dois escravos. O primeiro escravo é o ser humano e o segundo escravo é o dinheiro. Naquela época, ainda havia escravos trabalhando para os seus senhores e, de igual maneira, havia também o dinheiro que trabalhava para os seus senhores. E é muito interessante quando você percebe que um dos personagens desse livro, ele entende esse paralelo quando ele começa a aprender sobre o que é o dinheiro e ele toma a decisão de que ele não queria ser escravo, mas ele queria ter escravos, que era o dinheiro. Então, o dinheiro teria que passar a ser o escravo dele e jamais seria liberto e sempre iria gerar riqueza para ele. Então, o livro ele faz esse paralelo. Quando você lê, você percebe que há esse paralelo, essa conversa entre essas duas ideias. Muito interessante. O próximo que nós temos é o princípio do seguro financeiro. O livro ele ressalta a importância de se proteger financeiramente, criar uma reserva de emergência. Não sei se você já ouviu esse termo. Hoje se fala muito sobre reserva de emergência. Claro que as pessoas ouvem muito poupança, mas nos tempos de hoje você consegue montar uma reserva de emergência que te rende muito mais do que a poupança. Mas novamente eu não vou entrar em detalhes, há muitos canais de economia e finanças por aí, onde você consegue tirar uma informação mais completa a respeito desses temas. E se você me permitir, eu indico o canal da Natália Arcuri. Essa minha curiosidade, né? Não começou, mas se expandiu vendo o canal da Natália lá no comecinho, lá na época, se eu não me engano, era em 2017, os primeiros vídeos dela. Então, indico o canal dela se você quer entender alguns termos mais sofisticados de economia e de finanças. Então, é entender, tá, os princípios do seguro financeiro. Você precisa ter uma reserva de emergência. O que significa, para quem não sabe o que é? O próprio nome diz. É um dinheiro onde você consegue ter um fácil acesso a ele, um fácil
resgate rápido em caso de uma eventual emergência. Por último, mas não menos importante, o livro ele fala do princípio da persistência. Há um personagem, se não me engano, ele começa a jornada para a riqueza ainda novo, e quando alcança a sua idade madura, ele já está com um acúmulo suficiente que o permite não se preocupar com trabalho, com despesas e outras coisas. Inclusive, se não me falha a memória, é o mesmo rapaz que fez o paralelo entre os dois escravos, o ser humano e o dinheiro. Eu vou fazer uma observação bem interessante aqui e espero que você possa compreender a mensagem que eu quero passar. A gente fala de escravos e, infelizmente, ainda há muitas pessoas que são escravas do dinheiro. O dinheiro é o seu senhor. Ela trabalha, 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 mas nunca tem descanso. Nunca acaba. Porque o dinheiro é o senhor dela e não ao contrário. Deveria ser o dinheiro é o nosso escravo e nós somos o senhor dele. Se você se encontra nessa situação onde você trabalha, 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 trabalha e nunca é o suficiente, você precisa entender que algo em você tem que mudar. Algo em você tem que mudar. E começa pela sua mente. Você tem que identificar e aceitar que algo em você está errado. Você não tem que ser governado pelo dinheiro. E sim, ao contrário. É você quem tem que estar sentado no trono, governando sobre o dinheiro. Beleza? Nós ficamos por aqui. Mais uma vez, o livro O Homem Mais Rico da Babilônia é mais um clássico que eu recomendo a leitura desse livro. Um abraço e até a próxima.